Então a gente entra agora nas leis da termodinâmica, né? Propriamente dita. Nós já trabalhamos nós já falamos sobre, nas últimas aulas, diagrama de fases e gases e transformações gasosas. E aí a gente entra agora em termodinâmica, onde a gente vai falar também algumas transformações gasosas, eu vou falar um pouco mais, tá bom? E as leis da termodinâmica, que são importantíssimas. Muita coisa para falar, por isso que não dá para a gente terminar o conteúdo hoje, fica para a próxima semana. Bem, então, basicamente, a termodinâmica vai falar que o calor ele pode ser utilizado como fonte de energia, né? O calor ele pode ser utilizado para realizar trabalho. A gente já sabe, eu já falei para vocês dos gases, né? Que utilizam o calor para realizar trabalho. E aí, se o gás se expande, esse trabalho é positivo. Se o gás se comprime, esse trabalho é negativo. Então, data-se que Heron de Alexandria, em 10 antes de Cristo, 70, depois de Cristo, ele já teve a ideia de, de utilizar o calor como, como fonte de energia. Mas como assim, né? Ele pegou essa maquinazinha aqui simples, essa máquina não tinha não servia para nada, tá? Mas ela serviu de base para outros projetos futuros, né? Então ele aqui dentro tem água, tá? Quando a água ele aquece a água, essa água vira vapor, o vapor da água sobe por esses canos e sai por essa abertura aqui, ó. Quando esse vapor d'água sai, essa bola ela começa a girar. Então, o que está acontecendo aí? Esse vapor quente está fazendo com que essa bola entre em movimento. Eu estou usando o calor como fonte de energia. Essa energia térmica está sendo convertida em energia cinética de rotação. Futuramente, eu tenho outras máquinas que vieram a partir dessas, né? A partir dessa ideia, desse princípio. Então, isso aí funcionou como um start para esse estudo, tá? E aí eu tenho também aí eu tenho os avanços tecnológicos, né? Na segunda metade do século XVI, conhecido como 18, as máquinas térmicas elas deram um boom na Revolução Industrial. A Revolução Industrial ela se caracteriza principalmente, essa imagem é muito forte, né, da Maria Fumaça. Então, tem as máquinas movidas à energia térmica. Eu tenho um trem que é abastecido por carvão. Depois eu vou mostrar esse esquema, quando eu falar de máquinas térmicas. Mas, basicamente, o vapor quente impulsiona os pistões que fazem com que a locomotiva entre em movimento. Mesma forma, eu tenho um navio, né? Quem assistiu Titanic, lembra que Titanic era um gigantesco navio movido a carvão. Então, são máquinas térmicas. Um barco pequeno como esse não era viável porque eu tenho que ter, inclusive, teve projeto de carro movido a carvão. Só que o problema do carro é que, primeiro, o motorista tinha que jogar carvão e dirigir ao mesmo tempo. Complicado, né? Jogar carvão e dirigir, jogar carvão e dirigir. E segundo, que eu tenho que ter um carro só para guardar o carvão. Não dava para botar do meu lado o carvão, que eu não ia conseguir ir muito longe com pouco carvão, né? Então tinha que ter muito carvão. Acabou ficando inviável esse projeto do carro a carvão e não foi muito para frente, não, né? Por isso que eu estou falando. Aqui eu tenho as termoelétricas que estão acabando com o bolso do brasileiro hoje, né, com o aumento da energia, eu tenho pouca água nos reservatórios, então a produção de energia elétrica a partir das hidroelétricas caiu, e aí a galera começou a ligar as termoelétricas, que tem um custo muito alto. São gerações de energia produzida a partir da queima de lenha, de carvão.
E aí eu uso essa energia térmica, né? Energia térmica para aquecer a água vira vapor e o vapor gira a turbina. Né? São processos mais caros e, portanto, vai para o bolso brasileiro essa conta. E aqui eu tenho um outro exemplo do uso da energia térmica. Nos carros de Fórmula 1, os carros vêm a 300 km por hora, freio e saem na curva do outro lado a 90, a 60 km por hora, 90. Então tem uma redução de energia gigantesca, tem uma redução de velocidade gigantesca. A quantidade de energia que é armazenada, que é perdida, na verdade, na hora dessa frenagem, é tão grande, tão grande, tão grande, que os discos de freio chegam a ficar incandescentes na hora que o cara freia, de tanta energia que eu tenho naquele sistema. Então, os engenheiros da Fórmula 1, eles pensaram em uma forma de aproveitar essa energia. E aí eles começaram a guardar, a armazenar essa energia que era perdida na hora desse freio. E eles iam armazenando. O primeiro ano que eles fizeram isso, essa energia ela era armazenada e o piloto tinha algumas possibilidades de liberar essa energia, que era o chamado KERS, o botão de KERS. E aí esse botão dava alguns cavalos a mais de potência ao piloto na hora que ele precisava ultrapassar, igual a asa móvel. Há algumas possibilidades para a abertura da asa móvel. Só que agora não, agora essa energia ela já é jogada automaticamente para o motor. Então não tem mais a possibilidade de usar o botão. Mas era legal, que quando ele usava o botão, ele ganhava pouco, acho que 20 cavalos de potência a mais, mas fazia uma diferença gigantesca. Não lembro se era 20, mas dava uma potência considerável a mais. Beleza? Aqui eu tenho uma mini usina, né? Que eu posso usar eu estou mostrando que eu posso usar o calor como forma de energia. Eu já mostrei essa imagem para vocês. Né? Eu posso botar uma lã com álcool aqui. Essa lã, vai queimar, né? Aqui tem água. Essa água vai aquecer, vai virar vapor. O vapor sai por esse furinho e faz girar uma turbina, né? Então, estou usando a energia térmica para a produção de energia elétrica. Então, não deixa de ser uma usina, uma mini usina térmica, né? Aqui eu tenho a lei zero da termodinâmica, que eu já falei para vocês, quando a gente falou do equilíbrio térmico. É a lei do equilíbrio. A lei zero da termodinâmica diz que corpos que estão em equilíbrio térmico indiretamente. Como? Se o objeto A está em equilíbrio térmico com o objeto B, aqui está todo trocado essas letras aqui. Aqui é A, aqui é B, aqui é C. Se um líquido A está em equilíbrio térmico com o líquido C, né, eu vou verificar a temperatura é a mesma. E esse líquido A também está em equilíbrio térmico com o B, né, a temperatura também é a mesma, então eu posso afirmar que C e B também estão em equilíbrio térmico, né? Coisinha simples, que nós já falamos aqui. Tudo bem? Até aqui nada se cria, tudo se transforma. Perfeito. Perfeito, Ana Beatriz. Perfeito. Posso continuar? Até aqui, tudo bem, né? Então, vamos lá. A primeira lei da termodinâmica é o princípio da conservação da energia, tá? O calor que eu forneço a um sistema, a um gás, a gente estava falando do gás, né? Na aula passada, na semana passada. A quantidade de energia que eu forneço a um gás, ele vai fazer esse gás sofrer uma expansão, né? Essa expansão que o gás sofre é o trabalho que ele realiza. Então, logo botar aqui, ó. Se esse gás sofre uma expansão, ou seja, uma variação no seu volume, é porque ele está realizando um trabalho.
E se esse gás sofre também um aquecimento, a sua temperatura vai variar. Se a sua temperatura variou, esse gás sofreu uma variação da sua energia interna. Lembrando que em um ciclo termodinâmico, quando o gás volta para a mesma posição de onde ele saiu, eu disse a vocês que não vai haver variação da energia interna. Por que não vai haver? Porque ele volta para o mesmo estado de pressão, volume e temperatura. Portanto, a energia interna dele não varia, tá? Então, o que é que eu estou mostrando para vocês aqui? Quando eu forneço calor para um sistema, ele vai sofrer uma expansão. Se ele sofreu essa expansão, se ele sofreu uma variação no volume, é porque ele realizou o trabalho. Da mesma forma que se ele diminuiu o volume, se ele comprimiu o volume, ele realizou um trabalho negativo, né? Ele perdeu o calor para isso. Se tem uma variação de sua temperatura para mais ou para menos, é porque também houve uma variação de sua energia interna. Eu estou mostrando a vocês que esses caras, eles estão diretamente relacionados. Tá certo? Beleza, muito bem. Então aqui, ó, note, forneci calor, forneci energia, o gás sofreu uma expansão, tá bom? Sofreu uma expansão aqui. A quantidade de calor, de acordo com tudo que eu falei agora, a quantidade de calor que eu forneci para esse gás, ó, através dessa chama, essa quantidade de calor foi utilizado para ele sofrer uma expansão, ou seja, para ele realizar um trabalho, mas também fez com que a sua temperatura aumentasse. Então, também foi utilizado, isso aqui é um ΔV, tá? Também foi utilizado para variar sua energia interna. Então, a soma do trabalho mais a energia interna vai dar o calor que eu forneci. O calor que eu forneci foi utilizado para realizar trabalho e para variar a energia interna. Tudo bem? Está acompanhando? Note que, né, Ana Beatriz, a gente está falando de algo que eu já falei para vocês na semana passada. Eu só estou dando uma abordagem diferente. Só estou acrescentando elementos à nossa conversa, né? Mas nós estamos falando da mesma coisa. Nessas transformações gasosas. Só estou acrescentando, só estou dando foco ao trabalho e energia interna. Então, ó, eu disse a vocês que quando o gás realiza, quando alguém, na verdade é o seguinte, quando é realizado um trabalho sobre o gás, esse trabalho é positivo, tá? Quando eu tenho aqui, ó, que o gás se expande, notem, ó, quando eu tenho um gás se expandindo, quando eu tenho um ΔV positivo, tá? O gás se expandiu, esse meu trabalho ele também é positivo. Por quê? Porque para que isso ocorra, esse gás ele tem que ter recebido calor, né? Aqui, nesse momento, para que haja essa expansão, esse gás, depois eu vou mostrar uma transformação onde não tem não, o gás não recebe calor, tá? Mas eu vou falar isso depois já. Então, o gás realizou, alguém forneceu calor para o gás, alguém realizou trabalho sobre o gás, esse trabalho é positivo porque houve uma expansão, tá bom? Quando o gás perde calor, ele sofre uma compressão, ele comprime o seu volume aqui, o seu volume diminui. Se o seu volume diminui, é porque ele perdeu energia para conseguir fazer, para poder fazer isso, né? Então, nós dizemos que esse trabalho ele é negativo. Notem que o trabalho, no slide, eu estou apresentando por W, tá? Pode ser apresentado por W ou pelo tal, como eu estou mostrando aqui na canetinha. Tudo bem? Aqui eu estou falando de um processo com uma transferência de calor, tá? Mas eu posso ter um processo sem a transferência de calor. Então, quando o gás se expande, quando eu forneço energia e ele se expande,
empurrando o êmbolo, esse trabalho é positivo. Quando ele perde energia ou quando alguém empurra o êmbolo, né, alguma força externa empurra, comprime esse êmbolo, eu tenho um trabalho negativo. Tudo bem, galera? Até aqui, devagarinho. É devagar, é devagar, é devagar, devagar, devagarinho. É devagar, é devagar, é devagar, devagar, devagarinho. Beleza. Então, exatamente, perfeito. Show. Então, aqui, ó, notem. Essa equação eu tinha apresentado, mas eu não falei, não me debrucei sobre ela. O trabalho de um gás quando a pressão é constante, e aí lembrem, o que é pressão? Pressão é a frequência que a molécula está batendo nas paredes do recipiente, frequência com que as moléculas estão batendo aqui. Se as moléculas estão aqui paradinhas e eu aqueço esse gás, as moléculas estão aqui. E eu aqueço o gás começa a bater com mais frequência na parede, aumenta a pressão. Agora, mesmo que ele comece a bater, ele fique mais agitado, as moléculas estão mais agitadas, elas vão ficar mais agitadas, mas, ó, ela está batendo aqui, ó, aí ficaram mais agitadas, mas aí eu sofri uma expansão, ela fica mais agitada, mas como eu expandi o gás, acaba que a frequência com que ela vai bater nas paredes do recipiente permanece a mesma, ou seja, ele não varia a pressão, se é uma transformação isobárica. Quando a pressão for constante, para uma transformação isobárica, eu posso calcular o trabalho como sendo pressão versus variação de volume. Pressão vezes variação de volume. Que naquele gráfico PV é exatamente isso daqui. Ó. Se eu tenho um gráfico PV onde um gás sofreu esta transformação aqui, ó, de um volume qualquer pequeno para um volume qualquer grande, com uma determinada pressão, aqui eu tenho um volume inicial, aqui eu tenho um volume final. Se o gás sofreu uma transformação aqui, note que é uma transformação isobárica, a pressão é constante, eu disse a vocês que eu posso calcular o trabalho como sendo esta área aqui, ó. Esta área. Mas como é que área é essa? É um retângulo. Que é o quê? É base, ΔV, vezes pressão, vezes altura. Então, base vezes altura. É a mesma coisa do que eu estou falando. Eu poderia também fazer essa conta como sendo trabalho igual a base vezes altura, que é a área do retângulo, ou eu poderia fazer pressão vezes ΔV, que é a mesma coisa. É a mesma coisa. Tá certo? Professor, nesse caso, dava para usar o negócio da Lei Geral dos Gases, que aí se fosse calcular a pressão, cortava ou não dá certo? A Lei Geral dos Gases, Ana, ela é... Porque na Lei Geral dos Gases eu não tenho trabalho, tá? É PVT e Povotó. Então, na Lei Geral dos Gases, eu corto a pressão, perfeito, que você falou. Só que aí eu vou chegar nisso aqui, ó. Para que eu vou usar isso aqui, professor? Você não tem, tá vendo que é um gráfico pressão em função do volume? Então, se a questão desse, por exemplo, uma temperatura, eu podia encontrar outra. Ou se a questão desse as temperaturas, eu podia encontrar um dos volumes, tá? Na Lei Geral dos Gases, utilizando a transformação isobárica, ou eu vou encontrar o volume, ou eu vou encontrar a temperatura. O trabalho, eu tenho que fazer a área do gráfico ou P vezes ΔV. Tá certo? E a equação de Clapeyron, né? Equação de Clapeyron, também não dá para calcular isso, que é ó, nRT, que é PV. Ele diz que PVT
de um gás é uma constante. E aí eu posso encontrar aqui ou qualquer um desses caras ou o número de mols de um gás, caso questão peça isso daí. Também não dá para calcular o trabalho, tá? Estou só mostrando. E aí eu calcularia o trabalho ou pela área ou trabalho P delta V, que é a mesma equação. P delta V é uma equação de eu fazer base vezes a altura ali. Mesma coisa, mesma coisa. Bom, até aqui alguma pergunta, galera? Nada? Então, resumindo aí o que a gente falou, eu tenho quando o gás sofre uma expansão, primeiro, o que é que vocês têm que lembrar? Variação do volume está diretamente relacionado com o trabalho. Primeira coisa. Se a variação do volume for positiva, ou seja, quando o gás sofre uma expansão, então eu tenho que o meu trabalho também é positivo. Quando o gás diminui seu volume, sofre uma compressão ou negativo, né? Diminuiu o volume, eu tenho que esse trabalho ele vai ser negativo, porque o volume diminuiu. Poxa, para que eu fiz esse exemplo? Porque ele sofreu uma compressão, porque ele perdeu energia. Eu vou falar sobre outro processo, tá? Sem perda de energia. Quando o gás, se variação do volume está diretamente relacionado com o trabalho, e quando ele aumenta o volume, trabalho é positivo, ele diminui o volume, trabalho negativo, então quando ele não varia o volume, ele não realiza trabalho. Isso aqui ocorre na transformação isovolumétrica, ou isométrica, ou isocórica. Beleza? Nesse resuminho aqui? Tranquilo, né? Nesse resuminho. Para fixar tudo que a gente falou aí, né? Portanto, né? Quando a pressão é constante, você pode calcular o trabalho como sendo P delta V. Quando essa pressão não é constante, aí você tem que fazer a área do gráfico. A área do gráfico embaixo da curva que deu como resposta, né? Dessa transformação. Então, o trabalho é a área do gráfico. Se eu fizer aqui um gráfico PV, preste atenção para vocês não esquecerem isso, tá? Se for um gráfico PV, por quê? Porque P vezes V é trabalho. Então, a área do gráfico representa o trabalho. Essa área aqui, ó, vai representar o trabalho. Essa parte aqui não, professor, não, porque não tem gráfico aqui, ó. Essa parte aqui não, professor, não, porque não tem gráfico aqui. Só a parte onde está o meu gráfico. Certo? Então, nessas três figuras, se eu pedisse uma relação, relacione os trabalhos aí. Quem tem maior trabalho? O trabalho aqui no 2 é o maior de todos. Por quê? Porque é o que tem a maior área. Lembrando, aqui eu tenho uma transformação isobárica e aqui uma isovolumétrica. Esse cara aqui, ó, ele não realiza o trabalho. Por quê, professor? Porque ele está aqui, ó, com o mesmo volume, transformação isovolumétrica. Se o volume não varia, não tem trabalho, tá? Mesma coisa esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ó, essa primeira transformação aqui, ela não realiza trabalho, porque o volume não varia. Ela diminui a pressão, ela comprime, ela tem uma transformação isovolumétrica, só que com a pressão diminuindo, não realiza trabalho.
Aqui ele realiza trabalho. Só que aqui ele realiza um trabalho pequenininho, pichototinho, pebinha. Por quê? Porque a área é pequenininha. Transformação isobárica, P delta V. Faz um trabalho P delta V aqui. Esse cara também faz um trabalho P delta V aqui, só que esse trabalho é grandão, porque é o tamanho da área. Esse cara também faz um trabalho aqui, ó. A área desse gráfico aqui, ó. A área desse gráfico aqui. Só que é menor do que essa. Então, a minha ordem seria: o 2 é maior do que o 3, que é maior do que o 1. Certo? Que eu botei o contrário. 1 é menor do que o 3, que é menor do que o 2, né? Ou o 2 é maior do que o 3, que é maior do que o 1. Quem tem dúvida com esse sinal de mais e de menos, é só você lembrar que ele está aberto para quem é maior, tá? O sinal ele está aberto para quem é maior. Dúvidas? Que geralmente o cara fica, esse é maior, esse é menor. Não, pelo amor de Deus, o negócio de maior e menor com esse dedo aqui só faz confundir o juiz do cara. Então diga, é maior para quem ele está aberto. Dúvidas até aqui? Professor, naquele primeiro ali, o senhor botou trabalho igual a zero? Naquele primeiro? Porque, Ana, no primeiro, nesse aqui, ó. Nesse aqui, ó. Isso aqui e isso aqui, ó, são transformações isovolumétricas. Isovolumétrica. E na transformação isovolumétrica, não tem variação de volume. Por quê? Porque o volume é constante. E aí, se não tem variação de volume, não tem realização de trabalho. Nessa parte aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Só quem realiza trabalho é esse cara aqui na horizontal e esse cara aqui na horizontal. Ok? Ah, é porque eu estava confundindo com isobárica. Ah, entendi. Pronto, a isobárica faz. A isobárica faz esse trabalho aqui, eu botei, ó, PDV. E esse aqui também faz um trabalho PDV aqui. Esse cara. Certo. Vendo? Trabalho 1, PDV. Trabalho 2, PDV. E trabalho 3, eu vou fazer a área. Aqui, isso aqui é uma integral, tá? Vocês não vão ver agora no ensino médio, vão ver no ensino superior. Se Deus quiser, todos vocês vão entrar. Que é o somatório dessas áreas aqui. É como se eu dividisse isso aqui em pequenas áreazinhas. Pequenas áreazinhas. E aí eu somo todas elas. Né? Que aí vai dar o valor da minha área. Tá? Mas não precisa vocês se preocuparem com isso. Não. Agora. Depois vocês vão. Lá na frente. Vocês vão conhecer integral e derivada. Eles vão preferir não ter conhecido elas. Brincadeira. Porque na física a gente simplifica as coisas, né? Por exemplo, velocidade é ΔV sobre ΔT, mas na verdade é dV sobre dt, que é a derivada da velocidade em função do tempo. Só que a gente simplifica para uma variação de espaço sobre variação do tempo. Vocês vão conhecer isso daí. Certo. Então agora vamos para a energia, nós falamos de trabalho, né? E aí eu disse a vocês que o calor que eu forneço, ele é utilizado tanto para realizar trabalho, como para aquecer o gás. Que aquecer o gás é variar a sua energia interna, a agitação das moléculas. Quanto mais agitadas elas estiverem, maior a energia interna de um gás. Tá? Que é a energia interna, nada mais é do que a soma dessas energias de movimento, né? Dessa agitação das moléculas. E a energia de movimento é a energia cinética. Então, eu posso afirmar que a energia interna é a soma das energias cinéticas das moléculas desse gás. Então, aqui eu tenho, estou aquecendo o gás, a temperatura subiu. Se a temperatura subiu, houve um aumento na energia interna. Se esse gás se expandiu, houve uma realização do trabalho. Se esse gás não expandiu, e esse gás está perfeitamente isolado, então ele não realizou
ele não realizou trabalho, o trabalho dele vale zero, e todo o calor que eu forneci foi utilizado para variar a energia interna, tá? Se esse gás não sofreu expansão. Galera, preste atenção nessa aula, muita atenção, tá? É muito importante, vou falar de muita coisa aqui. A energia interna de um gás, ele é dado por esta equação, 3 meios de nRT. Número de mols, constante geral dos gases e temperatura. Isso aqui é a variação da energia interna, tá certo? Isso aqui, desculpa, é a energia interna do gás. A variação da energia interna, já que eu vou falar de variação da energia, eu vou falar de variação da temperatura. Então, ao invés de botar o T, eu vou botar o ΔT, só isso. Então, aqui eu tenho a equação para a gente calcular a variação da energia interna de um gás. O quanto que variou a energia interna de um gás. Tá certo? Se eu quero saber quanto que está a energia interna, eu uso só a temperatura. Se eu quiser saber quanto que variou a energia interna, eu uso o ΔT. Lembrando que essa temperatura tem que ser em Kelvin. Essa temperatura em específico tem que ser em Kelvin. Fica claro, galera, a questão da variação da energia interna. Nota que eu botei aqui, ó, o K de Kelvin, tá? Para representar a escala absoluta. Que a temperatura tem que ser em Kelvin. Porque a constante universal dos gases, ela é dada em Kelvin. Tá? Nessa figura, você consegue ver que quanto mais energia eu forneço para um gás, mais suas moléculas se agitam. Quanto mais as moléculas se agitam, mais a temperatura do gás aumenta. E quanto mais essa temperatura, essa agitação aumenta, mais eu aumento a energia interna desse sistema. Tudo bem? Esta equação aqui, ó, eu estou dizendo que o calor que eu forneço ao gás pode ser usado para ele realizar trabalho e pode ser usado para ele aquecer. Ou seja, para ele realizar trabalho e para variar sua energia interna. Se eu passar o trabalho para o outro lado, fica assim, ó. Calor menos trabalho igual a variação da energia interna. O que significa isso? Do que eu forneci para um gás, da energia que eu forneci para um gás, que é o calor, parte dela foi utilizada para realizar trabalho. E o que sobrou vai variar a energia interna de um gás. É a mesma coisa, só passei para o outro lado do trabalho. Então, aqui, ó, suponha que um sistema isolado receba 300 joules de energia. Se, por exemplo, 50 joules foram desperdiçados, então a parte restante, 250, foi utilizado pelo sistema na forma de trabalho. Então, se eu tenho 300 joules, 250 foi utilizado para realizar trabalho. 250 foi utilizado para realizar trabalho. Quanto desse gás foi usado para aquecer o gás? 50. Foi utilizado para variar sua energia interna. Beleza? Sim ou não? Bem tranquilo. Bem simples. Devagar. Eu vou avançando. Ninguém está falando nada, eu vou avançando. Devagar, sem pressa, não tem tempo. Estuda transformações gasosas. Então, o que é que nós temos aqui? Primeira delas, a transformação isovolumétrica. E aí eu já falei para vocês, se é uma transformação isovolumétrica, mesmo volume. Se é o mesmo volume, ΔV é igual a zero, porque o volume não varia. E eu disse a vocês que volume está diretamente relacionado com o trabalho. Então, se o volume não varia, também não tem realização de trabalho. E se não houve realização de trabalho, toda a energia que eu forneci para um gás foi utilizado única e exclusivamente para variar sua energia interna. Então, vamos pensar aqui uma panela de pressão fechada aqui.
Ela não vai sofrer expansão. Todo o calor que eu fornecer para essa panela vai fazer com que a sua temperatura aumente. Olha aqui a temperatura. Já que ele não vai sofrer expansão, todo o calor que eu forneço para esse gás vai ser utilizado para aumentar a sua temperatura, ou seja, para variar, para aumentar a sua energia interna. E se esse gás perde calor, perdeu calor, mas não diminuiu o seu volume. Ele perdeu o calor, então a sua temperatura vai diminuir. Por quê? Porque esse gás vai esfriar. Certo? E aí eu teria, quando ele perde calor, esse calor ele é negativo. Então o ΔU tem que ser negativo. O ΔU negativo indica que eu diminuí a temperatura. Um ΔU positivo indica que eu aumentei a temperatura. Olha aqui, as moléculas agitadas em um gás. Forneci energia, tá? Notem, forneci energia, as moléculas estão pouco agitadas. Forneci energia, as moléculas aumentaram a sua agitação, mas o gás não sofreu expansão. O gás não realizou trabalho. Então, todo o calor que eu forneci para esse gás foi usado única e exclusivamente para aumentar sua energia interna, ou seja, para aumentar sua temperatura. Em um gráfico P em função de T, pressão em função de temperatura, esse P tem que ser minúsculo, tá, galera? Para não confundir com peso. Pressão em função de temperatura. Note que a pressão, ela aumenta linearmente com a temperatura. Por quê? Porque o volume não varia. Então, a pressão aumentou, a temperatura aumentou também. E, como elas estão variando a um volume constante, essa reta aqui, ó, que indica o... Preste atenção. Esse aqui é um gráfico P em função de T. Em um gráfico P em função de T, o gráfico representa o volume. E se esse gráfico é uma reta, indica que esse volume ele é constante. Então, houve um aumento aqui de pressão, um aumento aqui de temperatura a um volume constante. Transformação isovolumétrica. Todo o calor fornecido foi utilizado para variar a energia interna desse gás. Agora, em um gás PV, em um gráfico PV, P em função de V agora. P em função de V. Não é mais T. Preste atenção sempre nas variáveis, sempre. Aumentei a pressão porque eu forneci calor. Se eu forneci calor, as moléculas se agitaram, batem com mais frequência nas paredes do recipiente, aumenta a pressão. Aumenta também a temperatura. Mas o volume não varia. Isovolumétrica. Professor, como é que eu sei aqui que a temperatura aumentou? Lembrem, eu disse a vocês que se eu traçar aqui, ó, várias isotérmicas, aquela que tiver mais afastada é que tem maior temperatura. Se esse gás subiu aqui, ó, então ele saiu de uma temperatura pequena para uma temperatura grande. Ele aumentou a temperatura. Há um volume constante, isovolumétrico, trabalho igual a zero. Dúvidas? Perguntas aqui. Até aqui. Vou pegar só uma aguinha aqui, peraí. Posso continuar, galera? Tá tranquilo aqui, transformação, primeira transformação, isovolumétrica, até agora. Primeira transformação dentro da primeira lei da termodinâmica. Eu estou aplicando a primeira lei da termodinâmica nas transformações gasosas que a gente viu na aula passada. Tá certo? Transformação isotérmica. Na transformação isotérmica, iso mesma temperatura. Então, eu não tenho variação de temperatura. Temperatura está relacionado com o quê? Eu disse a vocês que temperatura é a agitação das moléculas e, portanto, está relacionada com a variação da energia interna do sistema. Certo?
Então, se eu tenho uma transformação isotérmica, eu tenho uma transformação onde a variação não vai haver variação da energia interna. Se não vai haver variação da energia interna, todo o calor que eu forneço ao gás é utilizado única e exclusivamente para realizar trabalho, para que o gás sofra uma expansão. Beleza? Note, ó, temperatura está aqui, ó. Forneci calor, mas eu não quero que as moléculas aumentem a sua agitação. Não quero que elas aumentem sua agitação. Então, eu aumento o volume do gás, ou seja, o gás realiza um trabalho positivo e as moléculas continuam com a mesma agitação. Se o gás não se expandisse, ou seja, numa isovolumétrica, seria impossível manter a mesma temperatura, né? A não ser que ele estivesse perdendo calor. Então, aqui, quando ele sofre uma expansão, ele permite que a temperatura permaneça a mesma. Isso é uma transformação isotérmica. Em uma transformação isotérmica, não tem variação da energia interna. Agora, o gás perdeu calor. Se ele perdeu calor, a temperatura, o volume diminui. Se o volume diminui, eu tenho um trabalho negativo. Então, eu tenho um trabalho positivo quando ele se expande, um trabalho negativo quando ele diminui, sem variar a sua temperatura, ou seja, em uma transformação isotérmica. E se é uma transformação isotérmica, não varia a energia interna, e se não varia a energia interna, todo o calor que eu forneço é usado para realizar trabalho. Segunda transformação. Ok? Show. Olha aqui, agora tem um gráfico PV, pressão em função do volume. A gente está analisando agora os gráficos de acordo com essa primeira lei da termodinâmica. Eu sei que esse gás não vai variar a temperatura, portanto, é uma transformação isotérmica. E o gráfico preste atenção nesse gráfico da isotérmica, para não confundir com outro gráfico que eu vou mostrar da adiabática. Em um gráfico da isotérmica, na transformação isotérmica, a curva isoterma, a gente chama isoterma essa curva, ela é uma curva suave, né? Eu saí de uma pressão 1 para uma pressão 2, o volume sofreu um aumento, a pressão diminuiu. Lógico que a pressão diminuiu, porque o volume aumentou, mas eu não quero que aumente a agitação das moléculas. Então, a pressão acaba diminuindo. Não variou a energia interna, porque não variou a temperatura, mas sofreu uma expansão. Então, todo o calor que eu forneço é utilizado para realizar um trabalho. Esse trabalho é positivo e eu posso calcular como sendo a área do gráfico, tá certo? E a transformação isotérmica é caracterizada por essa curva. E quanto mais afastada a curva estiver do eixo, né, do ponto zero ali, maior é a temperatura daquela curva. Eu tenho aqui um gás. Note que a agitação das moléculas é a mesma. As moléculas estão agitadas da mesma forma, só que houve uma expansão, já que eu forneci calor. Para que elas continuem com a mesma agitação, eu tive que sofrer uma expansão. Certo? Curva suave. Como assim uma curva suave? Veja bem. Depois, Ana, eu vou apresentar isso aqui para vocês. Ó, eu tenho duas isotérmicas aqui. Ó. Isotérmica, isotérmica. Uma curva suave. Descendo devagarinho, de boa, entendeu? Agora, eu tenho uma curva isobárica. Olha só. Tá vendo a diferença? Quando eu digo que uma é suave e a outra não é? Essa quase em pé aqui é uma isobárica. A deitadinha é a isotérmica. É uma curva suave que desce devagarinho. Tá bom? Eu vou falar da isobárica. E quando eu falo da isobárica, você vai ver que a isobárica é bem ignorante a descida dela. Tá aqui ela. Transformação adiabática. O que é uma transformação adiabática? É uma transformação onde não há troca de calor.
O sistema, ele não ganha calor e nem perde calor. Todas as transformações são realizadas sem que haja troca de calor. Haja o que haja, não vai haver troca de calor. Então, como é que eu vou fazer, professor, uma transformação sem fornecer calor para o gás? Como é que esse gás vai sofrer uma expansão? Ou como é que esse gás vai sofrer uma compressão sem trocar calor? Vou falar sobre isso. Então, se não tem troca de calor, quando o gás sofre uma expansão, eu vou ter, olha, presta atenção aqui. Se não tem calor, eu passei o trabalho para o outro lado. Na verdade, aqui eu passei o ΔU para o outro lado. Preste atenção aqui, tá? Ficou assim, ó. Zero, porque não tem troca de calor, trabalho mais ΔU. Se eu passar o ΔU para lá, menos ΔU igual a trabalho. O que significa isso aqui? Isso aqui significa o seguinte. Isso aqui significa o seguinte. Eu disse a vocês que, primeiro, energia interna está relacionado com temperatura. E trabalho está relacionado com variação do volume. Se o meu ΔU está negativo, eu estou dizendo que a temperatura, a variação de temperatura foi negativa. Ou seja, houve uma diminuição de temperatura. Se o meu trabalho é positivo, eu estou dizendo que o volume teve uma variação positiva. Então, o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que a temperatura do sistema diminuiu e que o sistema sofreu uma expansão. Ou seja, em uma transformação adiabática, sem troca de calor, quando o gás se expande, a temperatura diminui. E se eu multiplicar por menos 1, agora eu vou ficar assim, ó. ΔU igual a menos trabalho. E agora significa o quê? Eu estou dizendo que quando o gás aumenta a sua temperatura, é porque houve um trabalho negativo, ou seja, houve uma diminuição do seu volume. Esses caras agora vão ser contrários, já que eu não estou trocando calor. Eu vou mostrar um exemplo aqui, vai ficar claro isso para vocês. Assim eu tenho, ó. Eu tenho um gás nesse recipiente. Presta atenção. Eu não forneci calor para o gás. Eu não forneci. Eu vou lá puxar esse êmbolo, por exemplo. Eu vou puxar esse êmbolo. Se eu puxar esse êmbolo aí, eu vou forçar esse gás a se expandir. Temperatura é a agitação das moléculas. Se eu forcei esse gás a se expandir e eu não forneci calor para isso, eu acabo fazendo com que essas moléculas diminuam a sua agitação. Já que a pressão lá dentro, a pressão do gás, vai diminuir. Porque agora ele tem mais espaço para se mover. Então a pressão diminui. Da mesma forma, se eu fizer o contrário. Se eu apertar o gás, eu estou comprimindo, eu estou forçando um aumento de pressão. E aí a temperatura vai aumentar. Então aqui, ó, expandir o gás, a pressão diminui, então a temperatura diminui. Se eu comprimo um gás, a pressão aumenta e a temperatura aumenta. Eu não estou trocando calor. Eu não estou tirando nem fornecendo calor. Estou apenas variando o volume. Beleza? Acho que essa aqui vai ficar mais confusa porque a gente ainda não falou sobre ela. Mas eu vou dar exemplos. Por isso que o trabalho fica negativo. O trabalho fica negativo porque o volume diminui. Perfeito. E aí, quando o volume diminui, pensa você pega uma seringa de injeção, sem agulha, claro, tampa o biquinho e aperta.
o êmbolo. Aperta o êmbolo. O que você está fazendo com o gás? Comprimindo. Comprimindo o gás. Você precisou tirar calor do gás para comprimir ele? Não. É você que está comprimindo. Você. Você comprimiu. Apertou aquele gás. A pressão ali dentro aumenta. É tanto que, se você soltar o êmbolo, ele volta, né? Ou seja, a pressão está grande lá dentro. Então tem uma pressão grande, pressão grande, pressão grande. Isso vai fazer com que a temperatura também aumente, porque as moléculas vão ficar mais agitadas, já que tem uma pressão grande. Mas o volume diminuiu. Porque eu que realizei o trabalho nele, né? E aí esse trabalho é negativo, o volume diminuiu. Agora, se eu puxo o êmbolo, tampo o biquinho e puxo o êmbolo. Se você soltar o êmbolo, ele volta, não volta? Mas por que ele volta? Porque na hora que eu puxo, eu reduzo a pressão. E aí, quando eu solto, a pressão atmosférica empurra ele de volta. Então, na hora que eu puxo, eu reduzo a pressão lá dentro, consequentemente, a temperatura reduz. Porque o gás vai ficar com mais espaço para se mover, as moléculas acabam ficando mais tranquilas, certo? Mas eu não precisei fornecer calor para isso. E esse trabalho é positivo porque o gás sofre uma expansão. Beleza? Sim ou não? Eu vou dar exemplos, tá? Vamos logo para esse gráfico aqui. Ó, o gás sofreu uma expansão, se expandiu sem fornecer calor. Eu puxei ele, eu forcei ele a se expandir. O que acontece com a pressão? Cai. Mas cai rápido, cai muito. Então é uma curva brusca, ó. Ela cai rápido, ó. Cai daqui para cá, ó. Certo? Cai rápido, sofre uma expansão, eu tenho uma diminuição na pressão. Aqui, ó, de C para D, eu também tenho. Aqui eu tenho uma expansão adiabática. Eu expandi o gás, puxei o êmbolo, a pressão diminuiu, temperatura diminuiu também. Note que se eu fizesse curvas isotérmicas aqui, quanto mais longe for a curva, maior a temperatura. Então ele saiu de uma temperatura grande para uma temperatura pequena. Por quê? Porque o volume aumentou. O volume aumentou, pressão caiu, temperatura caiu. Expansão adiabática. Depois ele comprime adiabaticamente. Ele sai de uma temperatura pequena para uma temperatura grande. Por quê? Porque eu comprimi. Eu forcei ele a aumentar sua pressão. Aumentei também a sua temperatura. E o volume? O volume reduz. Aqui eu tenho um trabalho positivo. Aqui eu tenho um trabalho negativo. Show, né? Tá vendo a diferença? Eu tenho uma isotérmica suave e eu tenho uma diabática agressiva. Certo. Eu tenho... Deixa eu ver aqui. Vocês já encheram o pneu de bicicleta com a bomba? Bomba de encher pneu já? Se você ficar enchendo o pneu com a bomba fica o quê? Quando você pega nela. Se você tocar nela, já perceberam isso? Como é que tá a bomba? Quando você está enchendo o pneu e você pega nela, como é que tá a temperatura dela? Ela tá quente ou ela tá fria? Quente. Tá quente. Por quê? Porque são compressões adiabáticas. Você está comprimindo, forçando aquele gás, você aumenta a pressão dele, você aumenta a temperatura. Então, toda hora que você comprime, você está aumentando a temperatura daquele gás. E aí ele acaba aquecendo a bomba, o recipiente, né? Por contato, por condução. Então, tem um aquecimento ali. Eu não estou fornecendo calor e nem tirando calor do gás, né? Eu não estou fornecendo calor para aquele gás para ele aquecer. Eu estou comprimindo ele. Então, ele realiza um trabalho negativo. Eu aumento a pressão, aumento a temperatura. Toda hora que eu faço isso, eu comprimo, aumentando a temperatura. Aí o cilindro vai ficando cada vez mais quente. Eu vou aumentando a temperatura daquele gás. Então, em uma transformação isobárica, eu não forneço calor.
Quando o gás se expande, eu tenho um trabalho negativo. Desculpa, quando o gás se expande, eu tenho um trabalho positivo. E quando o trabalho é positivo, eu tenho uma diminuição da energia interna. Quando o gás se comprime, trabalho negativo, eu tenho um aumento da energia interna. Lembrando que energia interna está relacionada com temperatura e que trabalho está relacionado com volume. Certo? Vamos lá? Aumentei o volume do recipiente. Para permanecer a mesma pressão em uma isobárica, eu tenho que aumentar o volume desse recipiente, tá certo? Aqui eu estou dizendo o seguinte: se eu tenho uma pressão constante em uma transformação isobárica, para que a pressão seja constante, eu tenho que aumentar o volume. Então, eu aumento o volume do gás. Note que essas moléculas elas estão mais agitadas, mas elas estão batendo com a mesma frequência na parede do recipiente. Por quê? Porque eu expandi o gás. Então, é uma transformação isobárica, a pressão ela é constante, mas houve uma expansão. Houve um trabalho positivo. Aqui eu tenho um trabalho positivo. Aqui eu também tenho um aumento da energia interna. Por quê? Porque o gás está mais agitado. Então, nesse exemplo da transformação isobárica, parte do calor vai ser usado para aumentar o volume do gás, ou seja, para se expandir e realizar trabalho, e parte vai ser usado para aumentar a sua energia interna. Certo? Então, para resumir, transformação isotérmica não tem variação de temperatura, portanto, não tem variação de energia interna. Isovolumétrica não varia o volume, portanto, não realiza trabalho. Adiabática não tem troca de calor. Isobárica funciona normalmente, que é igual a ΔU mais trabalho, né? Normal. Certo? Quando o gás ganha calor, calor é positivo, perde calor, calor negativo. Trabalho positivo se expandiu, trabalho negativo comprimiu. ΔU positivo aumentou a temperatura, ΔU negativo diminuiu a temperatura. Um resumão aqui do que a gente acabou de falar. Mas esse resumo só faz sentido para você se você compreendeu o que eu falei até agora. Na transformação cíclica, o trabalho é a área interna do gráfico, eu já falei isso na aula passada. Na transformação cíclica também não tem variação na energia interna, porque ele volta para o mesmo ponto de onde ele saiu. Quando o sentido é horário é positivo, quando o sentido é anti-horário é negativo. Eu já expliquei o porquê disso, né? Porque a área de cima é maior do que a área de baixo. Ok, galera? Não tem variação na energia interna, porque ele voltou para a mesma posição de onde saiu. Para cá não. Aqui eu tenho exemplos de transformação adiabática para a gente acabar, tá? Bombeando a bomba de gás aqui, ele fica quente. Porque toda hora eu estou comprimindo, na hora que eu comprimo o gás, eu aumento a temperatura. E se eu aumento a temperatura, eu aumento a energia interna. Um spray é geladinho. Por que é geladinho? Eu tenho um gás aqui que está confinado, comprimido. Na hora que eu aperto, eu forço esse gás a sofrer uma expansão adiabática. Ele se expande sem que eu precise fornecer calor para isso. Então, na hora que ele se expande, na hora que esse gás aqui ele se expande, a temperatura dele diminui, então ele sai gelado. É uma expansão adiabática, que é contrária a esse daqui. Ó. Esse aqui é uma compressão adiabática. Eu comprimo, reduzo o volume, aumento a temperatura. Aqui eu aumento o volume e reduzo a temperatura. Exemplo aqui, ó. Quando você faz ar quente, ó. O ar que está no seu pulmão está quente. Agora fecha a boca e faz biquinho. Gelado. Eu forço o gás que está no meu peito
a sair por uma extremidade pequenininha, sofrendo uma expansão adiabática. E na hora que ele sai adiabaticamente, né, se expande, a temperatura cai e ele sai geladinho. Panela de pressão. Embora o vapor saia quente, quando ele sai pelo pito aqui, se você bota a mão mais acima, você vai sentir que ele tem uma redução na sua temperatura. Né? Ele não sai tão quente quanto ele está lá dentro. Ele dá uma diminuída na sua temperatura por conta de uma expansão adiabática. Se eu comprimo o ar dentro do pneu, certamente a temperatura aqui dentro vai aumentar. Por que vai aumentar? Porque eu comprimi o gás. Eu forcei o gás a comprimir ali dentro sem perder calor. Então a temperatura aumenta. Ok? Para respirar, quando você inspira, se quando você expira o gás ele vai diminuir a sua temperatura, né? Quando você inspira, você está comprimindo esse gás. Na verdade, o seu pulmão ele sofre uma expansão, né? Também lá dentro. Uma expansão considerável. Já viram como é bonito o pulmão se expandindo? É uma coisa gigante. Meu Deus do céu, não tem mais tempo não. E a seringa que eu falei para vocês, né? Comprimindo, se você ficar fazendo isso com a seringa, você vai sentir que o ar lá dentro aquece também, tá? Com pressão adiabática. Ok? Então, terminamos nossa aula aqui. Desculpa aí pelo finalzinho. Espero que tenha ficado claro. Ficou um resumão da aula passada com essas aplicações aí, beleza? Beijo. Fiquem com Deus. E até quarta-feira, tá certo?